Todo espírito de seita é exatamente igual, exatamente o mesmo. Implica em controle. Toda seita quer controlar, quer criar um microcosmos sobre o qual ela tem a ingerência total na existência das pessoas, na determinação de como elas vivem, escolhem e agem, educam os filhos, casam, enfim. Os padrões e o desejo obsessivo de controle são sempre os mesmos, não importando se é uma seita islâmica, cristã, católica, evangélica, ou se é um sincretismo, como esse da cientologia, que mistura reencarnação com alguns princípios colhidos de fontes diferentes, e também é uma espiritualidade baseada em Gênesis 6. É uma espiritualidade nefilímica. Quando você ouve falar aí de espírito de ETs, de que o Xanu deixou espírito de ETs aqui, a gente está falando de fato de Benai Elohim, que deixaram a sua prole, a sua descendência. E como diz o livro de Enoque, os Nefilim, uma vez mortos, já que não eram nem humanos e nem totalmente angelicais, eram híbridos, se transformaram em espíritos imundos, atormentando e seduzindo almas humanas no planeta. Isso aqui eu digo apenas como informação, porque o que a palavra explícita de Deus nas Escrituras não afirma categoricamente, eu posso ser apenas em relação a essas coisas informativo. Mas a palavra afirma categoricamente em Gênesis 6 dessa mescla. Então, todas as vezes que você ouvir falar em ação de ET, entenda isso como ação espiritual decorrente daquela penetração de anjos que deixaram seu estado original, penetraram numa outra dimensão. Como diz Pedro e diz Judas nas suas epístolas, deixaram o seu domicílio original e penetraram aqui, nessa nossa camada dimensional. Então, a cientologia tem essa fixação de poder tão grande que ela quer controlar poderosos, quer controlar celebridades. E agora a gente vê mais uma dessas muitas histórias que eu venho acompanhando no curso dos anos. No caso, é o Tom Cruise e a Kate se separando, provavelmente pelo pânico dela em relação à ingerência da igreja até na criação da filha. Eles estavam educando a criança em casa. Agora chegou na hora dela ir para a escola e parecia que o Tom gosta de missões impossíveis. Na realidade é isto, ele faz esses filmes ultra avançados, com grande tecnologia, e foi escolher também uma missão impossível como religiosidade, a cientologia, onde tudo é avaliado também por meios pseudo-científicos. E agora imagine uma outra situação dessa seita, você ter que ir a uma sala de entrevista com regularidades marcadas lá por eles, e aí acontece o seguinte nessa sala de entrevistas, você é obrigado a fazer uma catarse, abrir seu coração, contar tudo o que está acontecendo. Só celebridades, entre eles as mulheres, os problemas deles, os vícios deles, as doenças deles, e fica tudo gravadinho, e os caras nem sabem. Depois de um tempo, para você sair é duro, porque se ameaçar sair, o pessoal diz, olha, temos horas e horas e horas de coisas gravadas a seu respeito. E quando é alguém que teve em posições importantes, a perseguição é pesada. Eu já vi várias serem documentadas. Pesada, porque o cara pode vir a público e contar como acontece esse culto de mistérios e de controle, a cientologia. E aí, gente boa, bom dia, tudo bem com vocês? Flávio e Braulio, tudo bom? Bom dia, Caião. Bom dia. Eu me lembrei de alguns comentários do chat que, apesar de algumas diferenças, a cientologia está mais voltada para essa classe artística, mais poderosa, mas esse controle da mente que separa pessoas, que faz com que aquele que não comungue da mesma visão religiosa, que seja isolado, seja num casamento, seja numa família, ou em qualquer outro tipo de relacionamento,
A gente vê isso acontecendo fácil, não só na Scientologia, mas em outros lugares que tem a placa de igreja evangélica, por exemplo, na porta, né? Pode ser na estupidologia, na burricelologia. Exatamente. Tudo. E o quanto o controle é o mesmo. Chama atenção o quanto a nossa mente, o quanto a nossa alma é vulnerável, é sequestrável, se a pessoa não estiver enraizada na consciência, né, do Evangelho, o quanto ela se deixa levar e sem perceber a contradição tão clara entre aquele discurso de paz, de iluminação, de transcendência e aquele controle, aquele sequestro mental que isola o cara do mundo e da vida. Né? Nesse caso aí, eu acho que tem um aspecto adicional que de fato está presente em todas as seitas, que é vender também para o indivíduo a ideia de que eles estão de posse de uma informação incompartilhável, de que eles têm acesso a um saber que o resto da humanidade não possui. São seres iluminados, especiais, escolhidos. Desde as coisas mais básicas, tipo um G12 da vida. O nosso método ninguém tem. Pode ser estratégia, ou pode ser o conceito, pode ser pseudo-conhecimento, pode ser pseudo-informação, mas eles te caracterizam também como um culto de mistério. Quem está aqui dentro tem e possui o que qualquer outro lá fora que não seja exatamente deste grupo desconhece, não possui e não sabe. Aí celebridades adoram também possuir coisas que ninguém tem, né? Sim. Exclusividade. Exclusividades, é um apelo danado para as celebridades. E aí um chama o outro, já tem lá John Travolta, não sei quem, um monte de gente, o cara vai pro clube. E valida por povão, para massa, que depois você vê que no Brasil já tem ramificações também. Né? Se o Tom Cruise vai, se o John Travolta vai, é porque deve ser bom, é porque deve ter alguma coisa ali, que eu ainda não vi, mas eles já viram, então eu vou enxergar. Né? Mas é engraçado como essas dinâmicas se repetem. Né? E são altamente alienantes, é um povo alienado, então se fulano, que tem essa bilheteria toda, gosta e é rico e é casado com uma mulher bonita, então isso deve ser muito legal. Senão ele não iria. Ele não ia perder tempo com isso, uma macumbinha básica. Então, deve ser legal. Aí vai um monte de idiotas, 146 países, né, que eles disseram ali, onde essa impinge já se implantou. E aí, Bruno? E o legal é que com tanta espiritualidade, né, os caras precisam de um aparelhinho. Um aparelhinho para dar choquinho. Espiritualidade desse precisa de tecnologia. Mas essa é a pegada deles, é que eles são diferentes de tudo porque eles são científicos. É assim, e os demais não têm cientificidade, mas eles são científicos. E no Brasil o negócio funciona no TACAP mesmo. O cara diz, tu obedece, eu te tasco isso aqui por uma região inferior e empalo você. É pancadologista. É pancadologia, é opressologia. Isso. Assim, do tipo mais básico que o pessoal pratica mesmo. O Caio, tem um chat aqui falando sobre esse assunto, ele fala assim, no caso dos testemunhas de Jeová, eles também não tentam controlar os seus membros, Caio? Todos tentam. No caso que... Todas as seitas, e hoje em dia a pergunta é, o que não é seita? O que não é seita? Porque antigamente havia as seitas e havia a igreja, como uma expressão social e psicológica não opressiva. Depois, estou falando no início do século XX, e antes disso, tudo foi seita. O catolicismo sempre foi uma seita poderosa e que determinava o bem, o mal, a vida, um negócio horrível. O protestantismo teve momentos libertários e teve momentos seita. No início do século XX, por exemplo, neste país, a igreja, que se chamava igreja, em geral era uma coisa que tinha princípios, tinha sua confissão de fé, tinha essas coisas todas, mas não exercia controle na vida das pessoas. Havia uma certa liberdade de ir e de vir, de pensamento. Quem quisesse ficar, ficava. Quem não quisesse, não ficaria. Mais de uns 35 anos para cá, iniciou-se um processo massivo de lavagem cerebral. Então, testemunhas de Jeová, hoje, são mais inocentes nessa parada
do que um monte de grupos chamados evangélicos neopentecostais o são, e que são grupos muito mais afrontadores, muito mais controladores, muito mais manipuladores. E tem os grupos menores, nesse miolo evangélico perverso, especialmente com características neopentecostais, que são seitas das mais brutalizantes e controladoras, que dizem tudo, quem você tem que ser, desconstroem seu indivíduo, seu eu. Você vira clone num processo enorme. Então, respondendo a ele, os testemunhos de Jeová também, mas a coisa ficou tão mais grossa que os testemunhos de Jeová, que já foram no passado grandes catequistas e controladores, e muito mais chatos do que controladores, ficaram inocentes perto do controle que a gente assiste como tentativa de domínio de líderes, de grupos fanatizados sobre aquelas ovelhinhas sem cabeça que a eles se entregam. Pai, uma pergunta aqui. Ao longo da história, existiu algum momento, ao longo da história, que a igreja, qualquer que seja cristã, teve o seu momento que ela se aproximou do ideal, assim? Houve, com relação sim. à humanidade. Houve muitos momentos históricos que não o pacotão chamado igreja, mas que grupos humanos dentro ou fora do pacotão, obedecendo ao Evangelho, andaram nas pegadas de Jesus. Houve, mas são momentos vagalumes, assim. Às vezes com muitos vagalumes na mesma geração, muitos grupos, muitos movimentos de luz. O pacotão, todavia, desde que ele se tornou um pacote, que foi do imperador Constantino para cá, que o pacote se criou, foi encapsulado e virou um pacotão, criou-se a cristandade. Dali para cá, o pacotão é escuridade, controle, é uma seitona. Não teve nada de lá para cá, assim? Dentro e fora houve pessoinhas, antes disso, antes do pacote, uma grande quantidade de expressões de fé coerentes com Jesus, com o Evangelho, com a palavra, outras nem tanto, mas depois da criação do pacotão houve uma corrupção generalizada. Por isso que a história diz que a gente teve 1000 anos de idade das trevas, o que não é uma designação imprópria. Foram 1000 anos de escuridão sob o domínio total da Igreja Católica em relação às mentes ocidentais. E são sempre movimentos humanos, né, Caio? Nunca movimentos institucionais que se iluminam, mas são movimentos humanos de pessoas reunidas ali e que refletem o brilho de Jesus, e isso acaba refletindo na história, mas não é uma coisa contrária da instituição para a pessoa. Não, né? porque a instituição não tem vida, né? Não tem nenhum exemplo. A instituição não existe. Até porque com Jesus começou com isso, com o movimento Jesus só humano. tratou com gente. Jesus nunca trataria como uma instituição. A instituição não existe. Ela é uma fabricação humana, ela é um conceito, ela é um ídolo conceitual instituído por homens, para controlar homens, em nome de algo que não é, mas que a gente diz que é e que existe. Então, por exemplo, esse conceito de igreja institucional não existe. Essa coisa não existe. Procure a igreja por aí. Ela não existe. Mas os homens criaram, imputam a ela uma existência, e em nome dessa existência, eles controlam os outros. Você está na igreja, você não está na igreja. Você obedece à igreja, você não obedece à igreja. Onde está essa igreja? Em lugar nenhum. Mas fica todo mundo olhando um para o outro e dizendo a igreja, como se esse ente existisse. Eu em algum vou à lugar. igreja. Vou à igreja. Aí fui vem o prédio, vem o santuário, vem o CNPJ, vem o gasofilácio, vem o púlpito. Tudo isso faz parte de um ente chamado a igreja, que na realidade não existe. Existem indivíduos que cultuam esse ente conceitual, esse ídolo conceitual. Agora, Deus nunca se relacionou com instituições.
Deus só habita com o quebrantado e o contrito de coração. Isso aqui é a radicalidade absoluta da palavra de Deus e do Evangelho. E nesses há expressão de graça todos os dias, né? Hã? E nesses há expressão da graça todos os dias. Todos os dias.